Bom dia a todos, esse é o programa Amigos da Cidade, estamos no ar. E como todos os dias, nessa quinta-feira não é diferente. Nosso desejo é chegar até você com essa mensagem de fé e esperança, essa mensagem de amor, e que juntos nós possamos identificar algumas coisas na nossa vida, na nossa história, e que possamos fazer mudança, se necessário for, que façamos mudança, para que tenhamos uma vida melhor, uma família melhor, uma comunidade melhor. Como estamos vivendo a semana do Dia dos Pais, hoje o texto que eu tenho é sobre lar cristão, filhos e pais, no texto de Efésios capítulo 6, que diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que esse é um mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a tua vida. Pensando nessa palavra de honrar pai, hoje nós vamos ficar só com o pai, deixa a mãe um pouquinho, mas honrar o pai, a chamada que o apóstolo faz quando ele escreve aos Efésios: Filho, honra o teu pai, para que te vá bem e para que a tua vida seja prolongada, a tua existência seja prolongada. Que fique esse tema para todos nós nesta manhã, porque todos nós, se você é pai, você também é filho, já foi um filho. E se você soube o que é honrar o seu pai, você sabe muito bem como deixar essa semente de honra para seu filho te honrar. Fique conosco, esse é o programa Amigos da Cidade. Eu tenho um entrevistado muito especial e tenho certeza que vai contribuir muito com a sua vida. E eu sou a pastora Juliana. Bom, nós estamos no ar e temos aqui, como eu disse, um convidado muito especial. Nessa semana nós tratamos assim de vários assuntos que diz respeito ao pai, a paternidade, filhos e família. Não tem como falar sobre pai e não falarmos sobre família, tá? Foi uma semana muito produtiva para todos nós, eu tenho certeza. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui um jovem professor, e que também está clinicando dentro da sua área, que é o jovem Michael William, professor da Unicamp também, tá? E que também está na clínica ali, na Clinilife. É isso? Bom dia, doutor. Bom dia, professor. Bom dia, pastora Jurema. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade e dizer um bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo. Realmente eu comecei a trabalhar em Campo Mourão tem 1 ano e meio mais ou menos. Tive a oportunidade de trabalhar na Unicamp. É uma equipe muito gostosa, muito bom trabalhar lá. E o doutor Antônio também abriu as portas e estou fazendo um trabalho junto ali a Clinilife, né? Na cidade de Roncador, onde eu moro, trabalho na unidade de saúde também, fazendo atendimento clínico. A cidade onde você mora, de onde você é? Sim, a família toda de lá, desde criança eu moro ali. Que bom. Mas olha, é um prazer e uma alegria, principalmente porque você exerce uma função que fala sobre a alma, fala sobre o entendimento de como entender a alma, como exercitar e como dominar e algumas coisas, algumas situações. Mais ou menos isso, né? A psicologia, se ela for estudada e observada a nível profundo, ela vai ter essa compreensão. A gente estuda a essência do ser humano. E essa essência, ela, durante as gerações, os milênios, ela foi tendo vários nomes. No Oriente eles chamam de Chi, o Ki, energia. Né? Aqui no nosso Ocidente, mas dentro do cristianismo, dentro da religião cristã, a gente chama de alma. Algumas pessoas chamam de espírito. Alguns teóricos da psicologia chamam de inconsciente. Na verdade, é toda essa essência humana, essa coisa que reside de fato dentro de cada um de nós e que é um mistério, sempre foi e acho que sempre vai ser. É um mistério. Um mistério bonito, né? É lindo. É uma leitura bonita, né? Quando se fala de alma, de sentimento, de emoções. E o nosso assunto aqui hoje não é diferente, mas é pais e filhos. Sim. E quando nós falamos em pais, nós falamos de um assunto bastante delicado, né? Porque pai e mãe, a família, faz o contexto de todo um ser que é o filho. Tanto quando criança, jovem, adolescente e quando adulto. Ele vai sempre repercutir na vida desse adulto lá na frente, essa vida familiar, essa identidade com o pai. Sem dúvida. Se a gente observar a própria natureza como um todo, a gente vai observar que existe sol, lua, dia, noite. A vida é feita de pares de opostos.
né? Existem, para cada coisa de um lado, existe um outro lado. Se existe a tristeza, deve existir a alegria também. E não é diferente na família. Existe a mãe e existe o pai. Se a gente tira uma das duas, um dos dois pilares, a família ela fica incompleta. E se uma criança ela cresce num berço incompleto, ela provavelmente vai se tornar um adulto incompleto. É evidente que em situações que o pai não pode estar presente, né, que acontece muito, a família ela vem se desestruturando. Né, a gente não sabe se isso vai, como isso vai se dar no futuro, mas ela vem se desestruturando. E várias vezes o vô assume o papel do pai, um tio assume o papel do pai, enfim, mas é necessário sim uma presença masculina, de preferência do pai, desde que seja uma presença interessante. É verdade. Michael, como que nós colocaríamos assim hoje, na atualidade, a importância desse relacionamento? Focando assim uma criança que tenha o seu pai. Porque se nós separarmos, nós vamos ver que temos pais separados, nós temos pais falecidos, que as crianças nem conheceram, ou que crianças que viveram com os pais até uma idade e simplesmente houve um falecimento. E é uma situação que torna-se até brutal no emocional dessa criança, mas é uma outra área. Mas o pai, né, a criança que tem o pai, ou adolescente ou jovem, o relacionamento, como nós vemos hoje esse relacionamento, ele tem sido completo, ele tem conseguido alcançar a necessidade do filho? Isso é um assunto interessante e eu acredito que ainda nós não temos uma resposta exata. O que a gente observa é o seguinte, essa relação entre pai e filho, né, isso vem sofrendo transformações, e transformações mais recentes. Há algum tempo atrás, aí cerca de 50 anos atrás, a gente tinha aquele modelo de pai um pouco mais autoritário, aquele pai mais firme, mais rígido. Não era só o pai, as famílias em geral elas tinham essa conotação. E o pai passou por uma época de estar se tornando assim amigo do filho, agora recente. Isso é uma coisa até, acredito que isso foi uma interferência da própria psicologia, mas eu não acredito que esse modelo está dando certo. Então, eu acho que o que nós estamos buscando é um meio termo entre aquele excesso de conservadorismo, de rigidez, e essa sofisticação de liberar um pouco mais a criança, de deixar um pouco mais solta. Eu acho que o que a gente tem que encontrar é o meio termo entre segurar demais ou soltar demais. Eu acho que é esse meio termo que seria o ideal que estamos buscando. Não encontramos ainda, mas eu acho que é aí que nós estamos indo. Em tudo na vida tem que ter o equilíbrio, né? Nós temos que achar esse equilíbrio na nossa vida. Pessoalmente, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas funções emocionais, físicas. E dentro da família também precisa se encontrar o equilíbrio. A família é muito importante. Você vem falando da família e se nós pegarmos a nossa geração aí de quem tem 25 anos, 30 anos para mais, a grande maioria teve presente pai e mãe. Atualmente, os cartórios podem comprovar isso. O nível de separação, os índices de separação de casais estão muito grandes. Então, é muito importante, assim, a gente procurar, na medida do possível, dar aos filhos essa estrutura familiar de pai e mãe. Isso é muito importante. Com essa questão de separação, né? Casais que se separam, não dão certo. Infelizmente, né, dentro da caminhada do casamento, as coisas não aconteceram como deveriam acontecer e não deu certo. Mas o casal ele precisa estar muito dentro de uma comunicação que os filhos não podem, de forma nenhuma, receber esse fardo do que não deu certo. Exato. O que, de fato, contribui de modo negativo para a criança não é nem a separação em si. Mas acontece que a criança ela acaba ficando no meio daquela briga, na briga do casal. Aí o pai presenteia a criança por conta de que ele quer o carinho do filho. E a mãe faz a mesma coisa. Até tem hoje na lei a questão da alienação parental, que já é uma lei que foi disposta para que o pai não fique falando mal da mãe para a criança, né? Não fique estragando a imagem da mãe e vice-versa. Então, o necessário seria que mesmo nas situações de separação, que o casal não deu certo, mas porque eles tivessem assim a maturidade de cuidar do filho, mas como pai e como mãe, independente da distância, né?
E que nós temos os casos de pais que, de repente, querem estar muito juntos, como você diz, até a questão do presente, da atenção maior, mas temos também aqueles casos que alguns pais, eles acham uma outra válvula de escape e, não vou chamar de abandono, mas acabam indo mais longe, para não se envolver. Talvez a figura de homem acaba achando isso mais fácil. Não sei se isso se relaciona à figura do homem, né? A estar se distanciando e deixando as coisas acontecerem apenas. Para a gente, tudo na vida, para que a gente consiga fazer uma relação interessante, a gente precisa colocar energia naquele ponto. Isso nas nossas relações entre pai e mãe, entre pai e filho, entre irmãos, entre nós e nosso carro, nossa casa, nós precisamos colocar energia naquela direção. O que acontece é que alguns homens, eles não acompanham o próprio processo de gestação, eles não têm um vínculo interessante com a mãe do filho, e eles acabam projetando um pouco disso para os próprios filhos, e eles realmente se afastam. E na medida em que eles se afastam, se eles não ficam entrando em contato, se eles não têm aquela presença, aquela sintonia de estar vendo crescer, de estar junto, eles acabam não construindo aquele papel de pai. Eles são pais, mas acabam não se tornando pais. Tem uma diferença entre ser pai, se tornar pai, e apenas ter um filho. O ser humano, ele tem essa... Como nós temos consciência de nós mesmos, né, em alguns pontos, não é sempre, mas nós temos um pouco, nós temos a possibilidade de escolha. E às vezes algumas pessoas escolhem de fato se afastar, ficar longe e acabam não criando aquele vínculo. E realmente não formam aquele laço materno, paterno como deveria. E dentro desse quadro, principalmente quando são as crianças, né? Mas algumas vezes eu tenho percebido, como pastora, né, nos atendimentos que fazemos e nas histórias que conhecemos, mas percebo que quando a criança começa a crescer e se tornar já um adolescente, um jovem, esse pai, ele envelhece, ele já começou a envelhecer, né, entrou num outro quadro de faixa etária, e ele começa a sentir falta de ter um filho. Ou de estar buscando esse filho. E algumas vezes ele vem buscar numa época que o filho, né, já está em outra faixa etária. E aí há um abismo, né, do reencontro. Um abismo, porque se nós tirarmos o conhecimento de que é um pai, que existe um traço genético ali, a gente vai ter dois estranhos. Dois estranhos. Não tiveram relacionamento, comunicação. Para o adolescente, que está numa fase assim, de descoberta intensa, é um estranho tentando ser pai. E para o pai, é um adolescente que é filho dele, que ele quer ter algum tipo de autoridade, mas que já não tem. Isso via de regra, gente. Claro que existem situações e situações. Conheço histórias de filhos que ficaram sabendo e que acabaram conhecendo os pais já adultos. E tiveram um vínculo bacana. Então, a gente fala da regra, mas existem casos específicos que fogem, né? Com certeza. Porque nós entendemos também que existem fatos de filhos que, mesmo tendo pai em casa, a comunicação ela não surtiu um efeito produtivo como deveria. E que, infelizmente, esse filho cresce e tornou-se um abismo com o pai dentro de casa. Tem, e a gente não é incomum. Você, como pastora, sabe, porque as pessoas vêm, né, para conversar, para se confessar. E nós, enquanto psicólogos, a gente está acompanhando muito isso. Os pais, eles estão, na maioria, perdendo aquela questão do... Não existe mais aquela coisa do filho me obedece, do domínio. A relação entre pai e filho, ela está mudando. Nós ainda não se adaptamos a essa inovação, a esse excesso de informação. E várias vezes, na família, não existe uma comunicação. Uma comunicação efetiva, existe a tentativa de uma comunicação. Existe o pai e a mãe, né? A gente pode colocar os dois, eles simplesmente não conseguirem compreender o filho. Eles não saberem o que está acontecendo na vida do filho. Parece que existe um abismo, realmente, parece que o termo é esse, em alguns casos. A comunicação é uma chave. A comunicação. É a chave para que a gente possa ter esse relacionamento familiar. E a comunicação, no meu ponto de vista, acho que no ponto de vista da psicologia encaixa um pouquinho, não é só a comunicação verbal, mas é a comunicação do toque, é a comunicação do olhar, né? É a comunicação daquela brincadeira
que o pai precisa ter com o filho, que o filho precisa ter com o pai. Eu acho essa coisa da brincadeira muito importante. Se a gente olhar a vida em si, a caminhada humana na Terra, a gente vai perceber que o humano ele sempre vem se desenvolvendo. Né? Nós estamos caminhando para um nível diferenciado de desenvolvimento. Se pegarmos a sociedade hoje e uma sociedade antiga, vamos ver que hoje, apesar da violência, nós ainda somos menos violentos. Né? E nas famílias não é diferente. Agora, há quem diga que a gente está em queda livre para o futuro. Então, os filhos, as crianças, elas pegam mais esse espírito da época. Elas estão mais rápidas. E é difícil para a família acompanhar, é difícil para os pais acompanharem todo esse desenvolvimento. E só complementando o que você disse, uma das coisas mais importantes é o exemplo. Então, não adianta eu falar para o meu filho... Filho, você tem que cuidar bem da tua mãe, você tem que tratar bem a tua mãe, você tem que respeitar a sua mãe. Se eu, enquanto pai, não faço isso. Não adianta eu dizer, escove os dentes, se eu não escovo. Então eu preciso dar exemplo. E o exemplo não é só atitude. O exemplo também é o estado de espírito. Então, na medida em que eu vou buscando o meu equilíbrio, é provável que eu transmita para o meu filho essa ideia. Então, a questão do exemplo ela é muito forte. Fala muito, né? Exemplo. Que nós poderíamos chamar isso de uma comunicação forte. Há quem diga que exemplo não é uma boa maneira de influenciar os outros, é a única maneira. Então, de repente, cabe a cada um de nós, aos pais, pararem um pouquinho também. Hoje a gente está nessa vida tribulada, de correria, excesso de trabalho. Para um pouquinho e ver como é que está essa relação com o filho, o quanto de fato de energia nós damos ao nosso filho, o quanto nós olhamos, o quanto nós percebemos o crescimento das crianças. O quanto nós sabemos o que eles gostam. Né? Quanto a gente percebe eles. Tudo isso é interessante. A guarda compartilhada, ela é importante para um filho? Isso é bom? Acredito que sim. Acredito que sim. Isso é um meio que nós estamos encontrando de a criança ter esse contato com o pai, para não acontecer com frequência aquilo que você comentou, que o pai acaba indo embora, mudando de cidade, vai perdendo o vínculo, né? A guarda compartilhada é uma forma que a lei encontrou da criança ter a presença do pai e ter a presença da mãe. No papel, na lei, ela é eficaz e deve funcionar. O que acontece é que na prática os casais se separam de um modo mal resolvido, fica coisas, pendências, né, afetivas entre pai e mãe, e muitas vezes o filho é quem sofre essas demandas. Então a ideia é boa, depende de como a gente usa. Vai depender da maturidade desse pai e dessa mãe, de deixar de pensar agora como um casal que não deu certo, mas pensarem num filho que eles têm em comum. Inclusive, vários casais, eles nem vão atrás disso. Eles nem procuram meios judiciais. Eles acabam, os casais que agem de um modo mais maduro, eles acabam por si resolvendo. Então, sei lá, a mãe vai sair, o pai fica com o filho, o pai vai viajar, o filho vai junto e os dois acompanham o boletim da escola, mesmo estando separados. Isso aí seria uma condição um pouco mais ideal. Porque a criança, apesar de não ter o pai todos os dias, ela sabe, aquele lá é meu pai, eu tenho o telefone dele, eu entro em contato com ele, eu tenho a presença dele. Às vezes alguns pais separados se fazem mais presentes do que pais que estão dentro da casa. É verdade. Você falou uma coisa muito certa. Acabam fazendo o papel de pai melhor do que quando estava dentro de casa, né? Quando nós temos falado aqui, né, de pais, e dá conotação assim muito de criança, do assunto do pai e criança. Mas a gente tem que lembrar que os pais, os filhos crescem, se tornam jovens, se tornam adultos, os pais, né? Muitos pais ainda são bem jovens com filhos adultos, já são avós e ainda jovens, né? Homens jovens já são avós. Como que o relacionamento desse filho adulto com o pai existe? É um reflexo daquilo que foi na infância ou pode se tornar só uma construção daquilo que eles começam a viver já na fase adulta? Tem várias visões, né? Eu acredito que é uma construção. Essa sua segunda... Né? Um reflexo seria uma coisa muito determinista. Aquilo vai gerar aquilo. E não. Existem, né, mudanças, existem relações que eram terríveis e que agora são boas. Mas a relação deve ser de pai e filho. Pai, ele não é necessariamente um amigo, como algumas pessoas falam. Não, ele é uma figura de autoridade. De autoridade.
Concordo plenamente com você. Biblicamente falando, eu concordo plenamente com você. Eu diria, inclusive, em algumas situações que eu percebo também, que o pai, quando ele vê o filho jovem ou homem já formado e trabalhando e constituindo sua família, ele já começa a perceber, esse pai, que esse filho tem muito dele. É muito parecido com ele. Né? E, às vezes, eu penso que alguns pais, ou quem sabe a maioria de todos eles, né, começam a identificar, inclusive, as coisas que eles não gostam em si mesmos, no seu filho. Dizendo, o que eu não gosto em mim, tem nele. Né? Olha, quando os pais reconhecem isso, é bom. O difícil é reconhecer. Porque quando a gente reconhece algo que eu não gosto e que está no outro, eu tenho a possibilidade de mudar. Sem reconhecer, eu não tenho. Então, realmente, os filhos carregam muito dos pais, do mesmo modo que nós, filhos, carregamos, né, todo o artefato genético, arquetípico e personalidade. A gente herda muita coisa, como diz o ditado antigo, a fruta não cai longe do pé. Não cai. Aliás, uma boa colocação. Tem uma música que fala também, né, que nós, por mais que a gente tente, nós ainda somos os mesmos que vivemos e sonhamos como os nossos pais, né? É uma rotatória, né? Vai acontecendo, geração em geração. Né? Bom, deixa eu aproveitar esse último momento que eu tenho no programa e aproveitar um pouquinho mais dessa tua alegria e tua simpatia que você consegue trazer para a gente. O que você diria para as famílias que estão nos assistindo? Porque eu tenho certeza que nós temos pais que estão nos assistindo, em toda a faixa etária, e tenho certeza que nós temos também um grupo muito grande de mulheres, né, que são as mães, que são as esposas, e que, mãe, você sabe como é, mulher, né? Ela consegue ficar detectando, ou ela fica buscando detectar os erros, os acertos dos pais, dos homens. Mas o que você diria para esse público que nos Primeiro, não se assustem, porque a gente tem recebido muito, as clínicas elas estão muito cheias de pais que estão tendo extrema dificuldade de relação com os filhos. Né? Então, isso é fruto dessa época que a gente está vivendo. O que eu diria assim, de recomendação, leiam, se informem sobre esse momento que a gente está vivendo e procurem se conhecer. Procurem cada pai olhar para si, cada mãe olhar para si. Primeiro, fazer o próprio caminho. Nunca perder essa dimensão de se desenvolver enquanto ser humano. Que a mãe faça isso, que o pai faça isso. Que o filho vai acompanhar. E uma outra dica seria, primeiro, busquem se conhecer. E segundo, conheçam os filhos. Olhem os filhos. Né? Tentem se desligar do trabalho quando estão com os filhos. Então, é basicamente isso. Muito bem colocado, e a Bíblia diz que para que eu ame o meu próximo, eu tenho que me amar primeiro. Né? Eu sempre brinco, não existe como eu acalmar alguém se eu estiver nervoso. Então nós precisamos primeiro voltar o olhar. Isso não é só com os filhos, mas é como eu me sinto diante do meu irmão, como eu me sinto diante do meu pai, como eu me sinto diante do meu patrão. Nós temos que aprender a olhar mais para nós. Atualmente a gente vive numa sociedade em que as pessoas estão se medicando demais. Nós estamos com a vida muito corrida. Nós estamos olhando tudo menos as nossas próprias sensações. Então, acho que a primeira coisa seria, assim, em nível coletivo, a gente começar a olhar mais internamente. E aí olhar, claro, a mãe, o filho, olhar quem está perto de nós. Daí nós vamos conseguir ter olhar, né, para isso. Sim. Eu quero te agradecer muito, professor, nosso doutor que está aqui conosco hoje, o psicólogo Maicon William. Muito prazer em tê-lo e tomara que a gente possa ter outras vezes esse tempo para compartilhar coisas importantes da vida. É claro, para mim é um prazer muito grande. É a primeira vez que eu fui convidado para vir numa televisão. Mas eu agradeço profundamente a você, o Dr. Antônio, que propiciou o contato, né, o fato de a gente vir aqui, poder contribuir ainda de modo discreto, né, procurar levar alguma coisa que seja interessante para que as pessoas reflitam. E parabéns pelo seu programa. Obrigada.